A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a família Luz do Itatiaia e a você que recebe essa breve reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da importância de controlarmos as nossas emoções. Em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio às lutas e às tempestades da nossa vida cotidiana, nós precisamos ter as nossas águas interiores devidamente pacificadas. E nós vamos ver isso no texto que está em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, que nós vamos ler agora. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Noutra versão, em Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 52, noutra travessia do mar, diz que os discípulos viram Jesus andando por sobre o mar e achavam que ele era um fantasma. Portanto, há situações em que o desespero nos toma, o medo nos paralisa. E Jesus percebe isso nos olhos dos seus discípulos. Jesus percebe a profundidade e a extensão do desespero em que eles se encontravam, a ponto de não perceberem que o próprio Deus, pessoalmente, visivelmente estava junto com eles naquele barco. Por isso Jesus os exorta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos enfrentavam a tempestade com Deus presente. Assim também nós que cremos enfrentamos as nossas dificuldades e precisamos compreender que Deus está presente conosco, seja qual for a circunstância. Os discípulos foram alvo de exortação de Deus. E o que Deus quer de nós não é coragem, mas fé. Coragem no sentido de enfrentarmos de forma assodada, inconsequente. Não é essa que Deus quer de nós. É uma coragem movida pela fé. A nossa fé é inteligente, a nossa fé busca a palavra de Deus, busca na promessa de Deus, busca no coração de Deus a saída para qualquer que seja a circunstância. O controle das nossas emoções vai nos permitir enfrentar situações difíceis. O diabo conhece as nossas emoções. Ele sabe quando nós perdemos o controle. Por isso, atravessando o mar, usando um barco como os discípulos estavam, o diabo sabe que pode tão somente tocar no barco, balançar o barco, que nós vamos perder completamente a confiança e a fé em Deus. Por isso é preciso o controle das nossas emoções, para que nós possamos resistir aos ataques do diabo, resistir ao momento de tribulação e não desviarmos daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Para que nós possamos, confiando na palavra e nas promessas, nas garantias de Deus que estão nas Escrituras, nós sejamos bem-sucedidos, seja qual for a situação. As nossas emoções controladas, devidamente pacificadas as nossas águas interiores, nos permitirão ouvir a direção que vem do trono de Deus. Nos permitirão compreender e deixar iluminar a nossa mente com aquilo que vem do Espírito, aonde Deus fala ao nosso coração, para que nós possamos chegar ao porto seguro, sãos e salvos, e mais do que isso, com a nossa fé intacta. Portanto, meu irmão e minha irmã, cuide das suas emoções. Creia que ela é importante para o exercício da fé. Confie nas promessas de Deus e busque na palavra e na oração as direções
para os momentos difíceis da vida. Creia nisso, em nome de Jesus.